Em delação premiada, Rony Lessa entregou o nome de quem o contratou para matar Marielle Franco. Delação foi homologada pelo STF. A ex-PM entregou os mandantes e as circunstâncias do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes em 2018. Ô Bosco, delação premiada não é prova, mas uma pessoa que é assassino confesso tem muito peso, né? E como já faz 6 anos, esse caso agora está andando com mais rapidez, a gente percebe isso, é muito possível que os nomes que eles apontem, depois que chegar a alguma prova mais conclusiva, seja tornado público em breve. Isso está parecendo novela mexicana, né? A gente pensa que chegou no fim, aí Acontece alguma coisa. prorroga mais. Olha, mas eu acredito que está chegando num estágio já final, porque você verifica o seguinte: algumas linhas dessa investigação elas vão retomando pontos que ficaram interrompidos lá atrás, né? Em função da contaminação da polícia do Rio, aquela coisa toda, aparecendo versões que tiraram os investigadores da rota que eles estavam tomando, enfim, uma série de coisas que foram obstruindo as investigações, né? Quando chega aqui no plano da Polícia Federal, ela ganha um certo fôlego e esses personagens começam a voltar a aparecer a partir da consecução da delação premiada. O que eu acho importante aí, um personagem como esse, como é o Rony Lessa, como era o Adriano, aquele que foi queima de arquivo, Da Nóbrega, né? Adriano da Nóbrega, Queiroz, e vai por aí. Qual Queiroz? Elcio Queiroz ou Fabrício Queiroz? Ambos. Os dois Queiroz são valendo. Esses personagens das sombras, do crime, tudo, do submundo, você obter uma confissão deles é algo muito difícil, porque eles sabem que a partir do momento que são pegos, o risco que eles passam a correr é o de queima de arquivo. Já vimos aí várias vezes isso. Que é uma linha de investigação em relação à morte do próprio capitão Adriano na Bahia, né? Exatamente. Então você veja o seguinte, ele demorou a chegar, você vê que época quando o Rony Lessa foi preso, o tempo que já se passou, né? Todo esse espaço aí, certamente foi um espaço necessário para você conseguir dar as garantias de vida a ele e à família, porque tem a família também. É verdade. Né? E dar garantias de vida num cenário como esse do Rio, que você tem o escritório do crime, que você tem uma coisa altamente profissional, que envolve milícias, envolve a banda podre de polícia, envolve políticos, uma série de coisas, tráfico às vezes. Eu falo às vezes do tráfico porque é mais frequente a milícia. Nesse noticiário que saiu nas últimas 24 horas, houve em algum lugar linhas ali mostrando que eles obtiveram essas garantias. Né? Você vê que mesmo aquele Zinho que foi recentemente preso no Rio, né, só agora que ele foi transferido para uma penitenciária federal de segurança máxima, que é só ali que ele pode ficar garantido. Perfeito. Então essas coisas demoram. Mas eu acho bem verossímil o que está se apresentando, quer dizer, primeiro, que a delação já está homologada, segundo, que ela traz o nome do contratante e, por extensão, dos mandantes, né? E terceiro, traz um deputado federal da família, que não é uma família pequena, a gente pode ver aí nas pesquisas, que tem uma ligação direta com o Domingos Brazão. Irmão do Domingos Brazão. Irmão do Domingos Brazão. Então, sim. Que já foi apontado no caso Marielle, voltou depois à tona. Voltou depois, e ninguém pode afirmar agora que o Chiquinho Brandão que o Domingos mas as coisas estão se fechando em torno deles. Se demorou muito para falar, não foi sem razão, não é? Foi exatamente o medo de se tornar uma queima de arquivo. Porque Rony Lessa disse que as tratativas para que ele pudesse fazer a delação já tem mais de 1 ano. Inclusive, hoje eu li que os advogados dele, de Rony Lessa, o deixou hoje. Deixaram o caso e disseram que são contra a delação e que nas tratativas da delação em si, eles nem foram chamados. Não é? Agora, aquela situação, né? Quem é que pagava esses advogados com Rony Lessa? Tem toda essa situação.
talvez estava ali patrocinando a causa, enquanto ele colaborasse com alguém ou com outros que estivessem envolvidos e estivessem fora da trama ainda desse duplo assassinato. Mas a polícia, com certeza, agora vai atrás das provas para trazer a concretude daquilo que foi delatado, né, pelo Rony Lessa, e com certeza será desbaratado toda essa situação que passou da hora. Mas uma coisa eu posso dizer, e são pessoas muito perigosas que estão por detrás desse duplo homicídio ali no Rio de Janeiro. Senão, não demoraria tanto, porque com certeza teve interferências ali nas investigações, enquanto estava principalmente ali no campo de investigação e da justiça estadual, não é? E com certeza agora as coisas virão à baila, né? E para azar, caiu na mão do relator Alexandre de Moraes, que tem 10 anos enquanto Ministério Público. Ele foi promotor de justiça durante 10 anos, Alexandre de Moraes. E ele entende muito bem, sabe muito bem esses meandros, né? Todos os bastidores, principalmente de organizações criminosas, como funciona. E é um cara que até hoje tem pautado com coragem aquelas situações e demandas que caem no colo, né? Então, com certeza, agora tudo será esclarecido e que seja feita a justiça. Agora, a questão de queima de arquivo, como o Bosco falou, tem que tomar muito cuidado, porque são muito perigosos, pelo que tudo indica. Eles entendiam, esses mandantes, que não ia dar em nada e tranquilizavam o Rony Lessa em relação a isso. Lessa diz que mandantes o tranquilizaram após a execução de Marielle e ouviu que não ia dar em nada. O ex-policial Rony Lessa contou em delação que os mandantes do assassinato de Marielle Franco o tranquilizaram após o crime e disseram que não ia dar em nada. Ainda segundo a apuração, Rony Lessa relatou que foi a uma reunião a sós, olho no olho, com os dois mandantes do assassinato de Marielle Franco e ouviu de ambos o interesse em contratá-lo para matar a vereadora. O ex-policial revelou que esteve pessoalmente, mais uma vez, depois do crime consumado com os mandantes. Lessa ainda contou que externou que estava muito preocupado com a pressão da sociedade para identificar e prender os assassinos. O ex-policial disse que ouviu dos mandantes que era para ficar tranquilo, pois não ia dar em nada. Que revolta que dá ao saber isso, né, Bosco? Mas parece que vai dar em alguma coisa, pelo bem da justiça. Na verdade, isso mostra claramente que essa execução, que é uma entre milhares que de alguns a gente nem toma conhecimento, né, nesse mundo do crime, no Rio de Janeiro principalmente, né, isso vem mostrar que a execução da Marielle fugiu ao controle desse escritório do crime, quer dizer, não aconteceu no padrão que eles costumam no padrão em que eles costumam operar. Talvez tenham se esquecido que a intervenção federal estava começando a acontecer no Rio. Então, o crime no primeiro momento, esse crime chamou a atenção por esse fato. Eu me lembro perfeitamente que se nos primeiros momentos dessa notícia chegou a passar pela cabeça das autoridades, etc., que talvez isso fosse já para rejeitar a intervenção, dar um cartão de visitas. Uhum. E logo na sequência isso não se mostrou, evidentemente, confiável. Na verdade, começou a se ver que tinha muito mais coisa por detrás. E também, Afonso, todas as mudanças que ocorrem em sociedades, né, elas não começam, elas não têm um efeito súbito, elas têm um processo gradual, aquilo vai andando devagar, e a gente sabe que todo esse processo de racismo, esse processo de submissão da mulher, esse processo de violência contra a mulher, tudo isso é uma coisa muito entranhada. Então, ele faz parte desse tipo de processo que eu estou me referindo aqui, sim, que tem uma mudança muito gradual, não é? Mas tem um momento em que ele aflora com todas as forças. Esse momento, ninguém pode prever quando é. Né? Às vezes surge uma Marielle Franco. É um gatilho para dizer, olha, né? No mundo globalizado como nós estamos, sim, isso se dá, certamente a globalização acelerou muito esses processos, né? Porque agora você tem as coisas acontecendo ao vivo no mundo inteiro na sua frente. Então aquilo vai
causando impactos. Às vezes, decisões tomadas em outros países, já decisões mais avançadas, começam a repercutir naqueles que ainda não avançaram tanto. Enfim, tem um momento que um gatilho faz com que isso aflore. Eu tenho certeza que isso surpreendeu os mandantes, os mandantes da execução da Marielle. Eles não imaginavam, acho que até o Rony Lessa disse isso, a repercussão que isso teria. Exatamente. E ele começa pela primeira vez, porque esses caras eles têm a seguinte característica, né? Eles não temem a mão do Estado, de forma nenhuma. São caras impiedosos, frios e que se sentem cobertos por uma rede de proteção muito grande, que vai não só no mundo do crime, como ela tem as suas asas no âmbito político, não é? Sim. Então ele estava assim, para eles era mais um crime, estavam cobertos e de repente ele confessa isso, a sentir medo. Esses caras nunca tiveram medo. Sentir medo porque a repercussão foi mundial. Mundial. Né? Então, e mais do que isso, não foi uma repercussão que houve e acabou. Ela se manteve. Ela se sustentou 6 anos seguidos. Em nenhum momento as pessoas, a sociedade deixou isso morrer. Né? E isso atemorizou ele a tal ponto que esse fator e a interlocução com a Polícia Federal começaram a fazê-lo ceder à ideia de uma delação. Perfeito. E a saída dos advogados é uma consequência escandalosa disso, porque esses advogados são os advogados patrocinados pelo escritório do crime e suas adjacências. É a máfia que providencia. No momento que você topa fazer a delação, eles têm que sair. Não atende mais. Não atende mais. Sim. E aí é o sinal também para eles de que eles estão só. Agora é por sua conta.